com essa situação nova, né? Então a gente está fazendo essa primeira gravação para disponibilizar, para que vocês possam receber nas suas casas a pregação. A gente vai estar aqui também participando juntos em oração. Então, como é um momento novo para todos nós, esse é o primeiro, eu peço um pouco de paciência, né? A gente se adaptando, mas na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Eu recebi aqui uma lista de oração e a gente tem falado de algumas questões, né? O Fábio Vieira do Conselho disponibilizou também uma lista. Eu disponibilizei para os líderes de igreja em casa e queria muito encorajar você para pedir essa lista caso você não tenha, e juntos como uma família que somos, possamos orar uns pelos outros. Lembra sempre que nós estamos no isolamento social, mas não no isolamento espiritual. A grande oportunidade que nós temos de encorajar uns aos outros. Eu recebi também pedidos de oração, nós fizemos um pedido, né, para quem quisesse enviar para a gente. Então o Léo me passou aqui. Nós vamos orar aqui pela... A Vanúbia pede orações pela Maria, que é a avó dela. Ela teve um princípio de AVC no domingo, né, e com toda a situação as coisas se complicam um pouco, mas ela pede orações. A Cláudia também pede orações porque ela precisa encontrar um apartamento onde ela mora, foi o dono pediu, né? E também a Pauliene pede orações por ela e também porque um amigo do trabalho dela está com grandes chances de ter contraído o Covid-19. Não foi confirmado, mas há uma grande possibilidade. A Ana Lima, nossa irmã de BH, que está morando lá em Campinas, ela pede orações também para que Deus acalme o coração dela. Ela mora com médicos, o pessoal também é apreensivo lá. E também um primo dela que faleceu, nada a ver com o coronavírus, mas faleceu de outros motivos. Então ela pede orações. Então vamos orar. Senhor, nesse momento que estamos passando, um momento diferente, um momento que ninguém imaginaria, um momento também que nos chama à contrição, a pensar no Senhor, que nos remete, Pai, a nossa fragilidade. Nesse momento nós queremos elevar nossas vozes ao Senhor, nossos pensamentos. Nosso coração quer ficar em paz, Pai, e essa paz ela vem do Senhor. É nesse momento, Pai, que nós pedimos sabedoria, discernimento, proteção, que possamos crescer na nossa fé, Pai, lembrando que o Senhor está no Teu reino, no Teu trono, Pai, cuidando de todas as coisas, soberano, que cada um possa confiar nesse Teu amor e Teu poder, Pai. Especialmente oramos por essas pessoas que eu acabei de citar aqui, Deus, que elas tenham o amparo do Senhor, o cuidado do Senhor, mas também nós pedimos, Pai, por todos os profissionais de saúde, em especial nossos irmãos na fé que trabalham nessa área, Pai, que estão diretamente envolvidos com tantos riscos, que o Senhor os proteja também a família deles, os filhos, os pais, os avós, Pai, proteja também os policiais dessa igreja, precisam trabalhar nessa época, proteja também aqueles que trabalham, Pai, com saúde pública, com a limpeza. Muitas pessoas estão tendo que trabalhar, funcionários públicos. Pai, nós pedimos que o Senhor os proteja, pessoas que têm colocado a vida em risco para nos servir. Pai, que esse tempo também provoque em nós compaixão pelas pessoas. Muito obrigado, Pai, eu sei que é uma oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Eu peço que as coisas que vamos falar aqui nesse momento possam encorajar nossos corações, nos enchermos de fé para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, em nome de Cristo. Pedimos também que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento. Amém. Então, irmãos e irmãs, a gente decidiu suspender, né, as reuniões por tempo determinado. A gente quer muito seguir as orientações do governo, dos órgãos de saúde, e na confiança que Deus está no controle, sempre cuidando disso. Eu pensei em compartilhar algo com vocês. Eu tenho estudado essa semana, escutado algumas pregações, talvez do que eu compartilhe aqui com vocês, você talvez possa ter ouvido em alguma pregação, porque eu ouvi muitas coisas, fiz um apanhado disso, agreguei no que eu quero passar para vocês, na intenção, irmãos, de encorajá-los e desafiá-los nesse momento de desafio. Eu queria que vocês aí na sua casa, né, abra a sua Bíblia em Lucas 21,
versículos 5 ao 28. Interessante esse capítulo, porque Jesus começa a falar do fim dos tempos. Eu sei que com toda essa situação, acaba vindo esse pensamento, né? Será que nós estamos no final dos tempos? Qual é a atitude que nós precisamos ter diante disso? Então, em Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 28, nós encontramos Jesus falando desse momento. Então, diz o seguinte: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não ser enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenha medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis esses dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e aos poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Interessante esse sermão de Jesus sobre o fim dos tempos. Eu estava pensando que há pouco tempo atrás, no começo do ano, cada um de nós fizemos planos, né? Fizemos planos para o que seria o ano de 2020, a fazer academia, perder peso, começar um novo trabalho, ou correr atrás de uma qualificação, aprender inglês, por aí vai, né? Talvez casar-se, arrumar um namorado, uma namorada. Mas ninguém poderia imaginar a essa altura que aconteceria o que está acontecendo agora, né? Ao ponto de que a gente nem conseguir nos reunir como igreja fisicamente para falar sobre Deus, né? Para ter um culto juntos. Então ninguém poderia imaginar isso. O mundo parou, irmãos. As companhias aéreas pararam, a economia está em colapso, empresas que têm muito lucro estão correndo o risco de quebrar, há risco de desemprego, um cenário meio pessimista. E eu pensei, como esse vírus ele está atacando nossos maiores medos, que é morte, desemprego, isolamento. Parece que a gente está no filme de fim dos tempos, né? E a sensação dos discípulos, né, era, antes de que Jesus falasse essas coisas, era de uma segurança. Eles olharam para o templo, né, o templo de Israel, e aquele símbolo de poder, né, de presença de Deus, de povo abençoado.
E eles começam a falar: olha que lindo esse templo, né? Que coisa maravilhosa. E Jesus fala: olha, isso aí um dia vai acabar, né? Chegará ao final dos tempos. E aí eles ficam assustados, né? E perguntam: ô Jesus, então explica direito esse negócio, né? Imagina, eu chego para vocês e falo assim: ó, o fim dos tempos chegaram, né? E você não vai embora com isso na cabeça, você quer saber, né? Quer saber o que está acontecendo. Então, do versículo 7 ao 19, Jesus ele foca nesse princípio das dores, né? Agora, que período é esse? Talvez quando eu comecei falando: irmãos, nós estamos no fim dos tempos, você tenha ficado assustado. Mas nós estamos no fim dos tempos, não é por causa do coronavírus, né? Isso já tem sido pregado por Cristo desde que ele veio. Então, irmãos, você tem que entender que quando Jesus veio ao mundo, ele vem em humilhação, ele se esvazia, ele se faz como um de nós, começa o fim dos tempos. O fim dos tempos compreende a vida de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir em glória, né? Todos reconhecerão. Ele vai vir para redimir o povo e julgar os ímpios. Então nós estamos vivendo esse período. A gente não sabe se está muito para lá, muito perto do final mesmo, esse dia da volta, mas a gente sabe que nós estamos nesse período. E Jesus ele deu nome aos sinais, né? Ele falou: olha, haverão sinais. Então um dos sinais que ele fala são dos falsos profetas, né? Na época dele havia um falso profeta. Quando Jesus morre, né, ressuscita e a igreja começa, os apóstolos são levantados, eles combateram muitos falsos apóstolos. Você vê nas cartas de Paulo o combate a falsos apóstolos, você vê combate a falsos mestres, a heresias, né? E até hoje nós vivemos com esses sinais, né? Cada vez aparecem falsos apóstolos, pessoas se denominando apóstolos, pessoas falando que um anjo apareceu e deu um novo evangelho, heresias. Então é um sinal que a gente vive com ele hoje. Outro sinal interessante que Jesus falou são guerras e rebeliões. Irmãos, é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus vivia debaixo da Pax Romana, né? O Império Romano ele foi tão avassalador que ele promoveu a paz, ele dominou, né? E era difícil pensar em uma guerra naquele momento. Era difícil pensar que debaixo daquela paz haveria guerra. E Jesus fala: não, chegará um tempo onde haverá muitas guerras, haverá rebeliões, né? E logo depois aconteceram várias guerras, né? Até hoje, muitas guerras e rebeliões, a gente está acostumado. São sinais que nós temos também hoje. Aí Jesus fala de grandes terremotos, né? E eu estava pensando, né? 40 anos depois que Jesus fala isso, teve o Vesúvio, né? Que foi terrível, que foi um vulcão que matou muita gente, mas veio seguido de terremotos. E só tem se intensificado, a gente sempre escuta, né, uma notícia aqui ou ali de terremotos. Então esses sinais também estão entre nós até hoje. Outros sinais que ele fala: epidemias e fome, né? Talvez é o que a gente mais faça mais sentido para nós hoje, os toques de perto, né? Ele falava: olha, vai haver mortes, né? Vai haver fome, epidemias. E nos nossos tempos várias epidemias já aconteceram. Houve epidemias no passado que provocaram e dizimaram milhões de pessoas. Epidemias que diminuíram populações, né? Então o coronavírus não é algo novo, mas é algo real para nós estamos passando por isso. Nós temos medo, né, de que vai acontecer, a possibilidade de perder nossos ingressos, desemprego, e tudo isso Jesus falou: olha, são sinais, né, e estão entre nós. Também ele falou de coisas espantosas, né? A gente tem vivido em momentos espantosos mesmo, que houve cada coisa. E falando de eventos, por exemplo, grandes guerras, bomba atômica, né? Tsunamis, muita coisa estranha acontecendo, né? A gente sempre fala assim: os tempos mudaram, né? Nunca vi isso antes, na minha geração não acontecia isso. Para você entender como que a coisa está diferente. Também ele falou sobre perseguições por autoridades. Aconteceu, né? Logo em seguida, Nero queimou cristãos, né? Acusando que eles tinham colocado fogo na cidade de Roma. Muitos foram jogados em covas dos leões, e até hoje continua.
Então, esses sinais, eles estão entre nós. Ele é uma confirmação de que estamos no fim dos tempos. Mas eu queria que você voltasse para a Escritura. No versículo 28, Jesus diz algo muito interessante. Ele fala assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se, ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Em outra versão está falando assim, exaltai esse tempo. Jesus, ele não fala dos sinais para colocar medo, né? Talvez quando eu comecei a falar dos sinais, você já se apavorou. Você que é casado, pegou na mão da sua esposa, né? Abraçou os filhos. Alguns já estão desesperados. Calma. Quando Jesus falou dessas coisas, ele falou para que você e eu tenhamos certeza que ele vai voltar. Quando você percebe essas coisas, você deve vir com você um sentimento de segurança. Tudo isso Jesus já havia previsto, é atual, é a certeza que nós precisamos ter, que ele vai nos buscar e que ele vai nos redimir. Imagina, irmãos, eu estava vindo para cá, né, e eu vi no rádio, um comentarista, era um médico, ele falava: olha, essa situação de todo mundo é obrigado a parar, tem levado a muitos à meditação. Será que o tempo que eu estou gastando bem? Será que a correria, né, que eu tenho no dia a dia tem valido a pena? Será que eu tenho valorizado as coisas que Deus me dá, né, as pessoas, os relacionamentos? Será que eu tenho eu tenho escolhido as brigas certas para brigar? Ou eu estou gastando meu tempo à toa, né? E isso me fez pensar também. No versículo 27, olha o que Jesus disse: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Diferente, né, da primeira vez que ele veio como um ser humano, esvaziado, como uma criança, uma família humilde, uma manjedoura. Agora ele volta cheio de glória, cheio de poder, né? Tudo isso tem que ser motivos, irmãos, para nos encorajar. Se Jesus acertou tudo que ele falou antes, ele também claramente está falando a verdade quando fala de sua volta. Mas algo interessante acontece nessa escritura. Na metade do versículo 9 do capítulo 21, ele diz assim: é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então imagina, né? As pessoas perguntam: por que está acontecendo tudo isso? É necessário. Por que Deus permite todas essas coisas? Por que estamos passando por esse momento de medo? E essa pergunta, Jesus, ele pega essa pergunta e faz uma afirmação: é necessário. Essa pergunta que eu e você talvez tenhamos hoje: por que é necessário? Por que é isso, né? Por que Deus está permitindo o coronavírus, o Covid-19? Então nós podemos pensar por vários motivos. Uma das coisas, irmãos, que a gente tem que entender é que realmente nós estamos em um tempo de reflexão. Então, o meu propósito, e todas essas evidências, eu acredito também que o propósito que Deus tem para nós hoje é evidenciar a nossa fragilidade. Eu e você somos tão frágeis, né? Somos tão impotentes, e às vezes a gente se enche de uma coragem, né, de que a gente ouve: não, olha, você pode, e é verdade, né? Muitas coisas nós podemos, mas nós somos tão impotentes, nós somos tão limitados, né? O mundo, a gente vê as grandes nações com medo, pessoas fechando fronteiras, né? Aviões não podem mais nem chegar, nem sair. Então olha o que está acontecendo. Isso aponta para a nossa fragilidade, evidencia. Isso é um ponto que nós devemos pensar e levar muito, muito a sério. Nós somos, o homem se orgulha da ciência, né? A ciência é tão avançada, a ciência responde, a medicina, queremos achar a cura disso e a cura daquilo, e de repente vem um vírus que nos humilha tanto, que nos faz lembrar da nossa limitação. Esse vírus tem humilhado nações, tem quebrado o orgulho de tanta gente, até aquelas pessoas mais fortes, né, que se julgam tão seguras, tem demonstrado fragilidade. Então isso é um dos propósitos, acredito, que Deus quer mostrar e quebrar nossa falsa segurança. Quando eu estava preparando esse sermão,
eu lembrei de Salmos 39. Você pode segurar aí onde você está e abrir lá em Salmos 39, de 4 a 5. E me fez pensar bastante, a refletir nesse salmo. Salmos 39, de 4 a 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Esse salmo, para mim, ele se tornou tão atual, né? E o salmista, ele pede: Senhor, me mostra, né, o fim da minha vida. Que oração corajosa. E ele não fala porque ele está com medo do futuro e quer saber logo a resposta, mas a intuição dele, o desejo dele, o que ele quer realmente é entender a fragilidade que ele tem diante de Deus. E sabe, irmãos, nós precisamos encarar essa nossa fragilidade e quanto nós precisamos de Deus, quanto nós dependemos. Muitas vezes nós levantamos para trabalhar, para fazer as coisas que precisamos fazer e nem lembramos de agradecer a Deus pelo dia, nem lembramos de reconhecer que se estamos vivos é porque Deus tem permitido. Podemos ser assaltados, ser assassinados, ser atropelados, podemos ter um infarto, ninguém sabe o que pode acontecer, mas como o dia a dia ele vai acontecendo, nós esquecemos de lembrar da brevidade de nossas vidas, que aí a gente toma decisões erradas, corre atrás de coisas sem lembrar do momento de agora. Eu acredito que Deus tem usado esse tempo para mostrar para o mundo como nós dependemos dele. Também, irmãos, acredito que Deus quer incutir temor em nossos corações, não medo, temor, nos preparando para a vinda de Jesus. A igreja, nós deveríamos ser as pessoas mais bem preparadas para quando o mestre voltar. Nós deveríamos ser as pessoas que têm mais essa expectativa e não pessoas que estão morrendo de medo, pessoas que estão inseguras. Jesus havia falado sobre isso, são sinais da volta dele. Isso tem me mostrado o quanto que eu preciso crescer no temor, me preparar cada vez mais. E eu não me falo preparar, não vou pecar, porque isso a gente não consegue, né? A gente se esforça. Mas eu falo de se preparando de coração, cada dia levantando diante de Deus, reconhecendo que eu preciso dele, conhecendo a necessidade, a oração, o poder da palavra para mudar a minha vida. Se a gente perde essas coisas, a gente está perdendo o essencial, que é a vida de Cristo. E aí, quando você perde isso, as coisas desse mundo voltam a ter muito valor. Você acha que é o mais importante. Então você não se prepara para a vinda, mas você se prepara para as coisas desse mundo. E aí você quer conquistar, aí você quer ter, e de repente vem um vírus e ameaça e mostra quem realmente é. Olha, Deus estava certo quando usou a vida de Jesus para falar para que nós acumulássemos tesouros no céu e não aqui. Eu também acredito, irmãos, que a situação nos faz lembrar como o pecado afeta a humanidade, como o pecado quebrou o equilíbrio perfeito que nós vivíamos. O pecado ele traz instabilidade. Seja uma lição para nós. O pecado ele vai trazer instabilidade na sua vida com a sua família, seu casamento, se for casado, com seus filhos. Você que é solteiro, ele pode trazer instabilidade no seu relacionamento uns com os outros, no seu relacionamento com o trabalho, na sua pureza. O pecado ele vem para destruir e romper aquilo que é perfeito, feito por Deus. Voltando para a Escritura, né, voltando lá para Lucas, Lucas 21, no versículo 28, olha o que ele diz, né, lembrando, já que eu falei tantas coisas aqui, eu queria relembrá-los. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Não é aqui, irmãos, que nós vamos encontrar a verdadeira segurança. Nunca foi a promessa de Jesus que estaríamos totalmente seguros aqui. Não é aqui que Jesus prometeu uma paz que nada tocaria. Nós podemos ter essa paz, mas desde quando a nossa mente esteja nele e nas coisas lá do alto. Não aqui. Felicidade, estabilidade, redenção, só quando Jesus voltar e na prática que nós temos com ele dia a dia. Eu sei que a gente pode estar com o coração muito apertado, inseguro,
Mas lembre-se que Jesus, ele veio dar a paz que o mundo não pode dar. Todos querem um remédio rápido, todos querem uma solução rápida, porém a paz, a verdadeira paz, a felicidade, ela está em Cristo Jesus. Pensando nessas coisas, eu queria dar algumas dicas práticas, né, sobre como agir nesses momentos. Além do que a gente já tem falado, né, de se isolar, não dar a mão, e aí você sabe, acho que isso tem se falado muito, mas eu queria falar do lado espiritual. Primeiro, não especula sobre o que Deus quer fazer. Nós podemos sim, nas Escrituras, podemos entender algumas coisas, como essa Escritura deixa claro, mas não fique julgando a Deus. Eu sei que muitas pessoas vão, talvez, quando estiverem passando por situações difíceis, especulando por que Deus permite algo assim. Ninguém sabe dos desígnios de Deus, ninguém tem esse domínio, esse controle, mas eu sei que em tudo Deus trabalha, né? Eu estava pensando, quando você pensa na cruz, por exemplo, é algo terrível. Se você olha o momento, é tortura, inocente sendo julgado de maneira incorreta, terrível, terrível. Mas quando você vê o efeito da cruz, o porquê da cruz, quando ela resulta na salvação, nós damos glórias a Deus. Então, Deus tem um plano muito maior e perfeito do que os nossos planos. Eu também percebo, irmãos, que nós temos que tomar cuidado para não ficar acusando as pessoas. Vamos ter empatia. Às vezes a gente pode pensar, puxa, a pessoa pegou o vírus, então ela não se cuidou, ela é irresponsável. Os irmãos também têm situações que precisam trabalhar, então a gente precisa ter muita sensibilidade, nos oferecer em vez de jogar a culpa, né? Ficar acusando. Tenhamos cuidado com isso. Também acho que é um momento especial para mostrarmos compaixão. Como que você pode mostrar compaixão? Orando, né? Orando pelas pessoas, apoiando no que for necessário. Talvez onde você mora, você se oferecendo aí a um supermercado para alguém que já tem idade avançada, de risco. Tendo essa preocupação, cooperando com as autoridades, irmãos. Talvez a grande maioria da igreja não esteja no grupo de risco, né? Não são todos, mas a grande maioria não está no grupo de risco. E você pode se sentir muito bem, tranquilo, né? E talvez ser ousado e não seguir as recomendações das autoridades, mas por compaixão você deve se seguir, porque você pode contaminar outros, aqueles mais velhos. E a gente tem escutado tanto, né? Então nós temos que ser também agentes para conter esse mal. Então é mais uma questão de compaixão. Outra coisa prática que nós podemos avaliar, podemos fazer, é avaliar. Estive pensando, sinceramente, irmãos, eu tenho conversado com alguns que parecem que não tem Deus assim na mente, que há um desespero, como se tudo tivesse acabado. Eu quero te convidar a avaliar onde está a sua confiança. A confiança está naquilo que você mais investe tempo, né? E talvez você investiu muito tempo no seu trabalho, no relacionamento. Talvez você morre de medo de perder essas coisas. E isso revela para nós onde nós estamos colocando todo o nosso amor. Alguns de nós temos ídolos, e Deus tem revelado isso nesses tempos. Queria que você avalie se a sua fé é robusta. Quando nós falamos que Jesus vai voltar, é bonito falar que Ele cuida de nós. No próprio capítulo 21, versículo 18, olha o que Jesus disse: contudo, nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. O que Jesus está falando é que Ele sabe, Ele cuida. Quando eu vou de manhã lá pentear meu cabelo e eu vejo alguns fios de cabelo no chão, eu falo, puxa, eu não sabia que ia cair, Ele deixou, né? Faz parte. E alguns cabelos nossos vão cair. Algumas coisas, nós vamos perder algumas coisas, irmãos. Talvez você tenha problemas financeiros. Talvez você que é empresário tenha dificuldade. Talvez alguém da sua família
pode ser alcançado por essa enfermidade. Nós não sabemos, mas o que eu sei é que tudo ainda está debaixo do poder de Deus, que Cristo sabe, e Ele sabe que nenhum fio de cabelo vai se perder sem que Ele permita. Então a nossa confiança, a nossa fé, ela tem que ser robusta. Ela não pode ser uma fé linda, maravilhosa, quando as coisas não há provas, né? não há aprovações. Você está vivendo uma vida normal, tudo indo muito bem, é até fácil ter fé. Nós estamos sendo chamados a ter fé no meio do caos. Que venha, olha, talvez o caos venha realmente, mas não é uma permissão para que nós saiamos das nossas convicções, para que a nossa fé seja abalada. Talvez você tenha vivido uma falta de paz esses dias enorme. Quero chamá-lo a restaurar esse pensamento. Viva na perspectiva da soberania e equidade de Deus, e não no pânico, na histeria. Lembra que Jesus falou em Romanos 8, 28? A gente gosta muito de compartilhar essa escritura e falar com o outro. E essa escritura diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, em tudo Deus está trabalhando, até essa situação do coronavírus. Eu pensei, o que Deus está trabalhando no nosso bem? Pensando na nossa vida, na minha vida, na igreja. Primeira coisa, valorizar o culto presencial. Eu nunca pensei, eu já me peguei, assim, eu valorizo muito, eu amo estar com a igreja. É muito estranho pregar para 3 pessoas que estão aqui, né? A Helenice que está filmando, o Miquel que vai fazer a ceia, e o Léo que vai fazer a oferta. Estamos separados uns dos outros, uma medida segura, não nos cumprimentamos, né? Está todo mundo aqui bem cauteloso. O alquinho já está disponível depois, né? O que vir aqui depois dá uma limpada. Mas eu acho que Deus quer ensinar para a gente, olha, valorize o culto local, né? Valorize estar com os irmãos. Alguns faltam por motivos tão todos, né? E Deus tem chamado para a gente valorizar a comunhão. Eu também acredito que Deus tem nos chamado a amadurecer nossa fé. Tiago fala que é no meio da prova que a fé, quando ela passa por essas situações, ela se torna uma fé madura. E é incrível porque Deus está trabalhando no mundo inteiro, não é só em algumas pessoas. Deus está fazendo um trabalho com o mundo, né? Eu acredito que nisso Deus tem trabalhado para o nosso bem. Também acredito que Deus tem trabalhado para o nosso bem, irmãos, para revelar nossos falsos ídolos, como eu já comentei aqui. A nossa falsa segurança, como nós depositamos segurança nas coisas erradas, e como de repente, sem aviso, né? No começo do ano, umas coisas tão estranhas acontecem e nós chegamos onde chegamos. Isso demonstra que nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, nas coisas lá do alto. Pensa nisso, que ídolos têm sido revelados que há na sua vida? O que Deus quer mostrar? Isso é para o nosso bem, porque Deus nos ama. Outra coisa que acredito demais que Deus está fazendo é dar-nos a oportunidade de anunciar o Evangelho, falar sobre a volta de Cristo, falar das nossas convicções. Talvez de nós perdemos esse zelo de anunciar o Evangelho. Sabe, irmão, olha o que Deus está fazendo. Que seja para nós isso mesmo, de entender, para tudo, lembra quem você é, lembra da mensagem que você tem. As pessoas têm vivido sem esperança, alguns que assim, a gente percebe, as pessoas morrendo de medo, de pânico, e nós temos nós temos uma âncora, algo tão novo, uma mensagem de restauração, de conexão com Deus. Que oportunidade nós temos para anunciar o Evangelho. Pessoas têm pensado na morte, pessoas estão vendo, está sendo declarado isso. Que oportunidade que Deus nos dá de anunciar o Evangelho. Pensa nisso, compartilhe. Acredito também que Deus está nos chamando. Uma das coisas que Ele está trabalhando para o nosso bem é restaurarmos o nosso entendimento da soberania que Ele tem sobre nós. Acredito que esses tempos nos chamam a lembrar disso. Também o tempo, irmãos,
de buscá-lo com todo o nosso coração, como ele fala, né? Que busca todo o coração, com o nosso empenho, todas as nossas forças. Talvez há muito tempo você não tenha tido o tempo que você está tendo para buscar a Deus, para ler melhor a sua Bíblia. Tempo de contrição, tempo em que nós vamos parar para pensar. Um tempo também, irmãos, que a união ela vai exigir um esforço muito maior, né? De ligar, de se preocupar. Eu tenho brincado lá que o quarto que eu tenho lá virou o gabinete pastoral, né? Recebendo ligação. É engraçado como o meu telefone começou a tocar tanto ultimamente. Que isso seja algo que vai continuar em nossas vidas. Eu queria também, no meio disso, alertá-lo, porque no meio de tanto tempo você pode ser distraído por entretenimento, né? Eu vou colocar a minha série um dia. A gente tem visto aí os canais estão abrindo outros canais que você talvez deveria que pagar para assistir. O mundo está falando, olha, vamos nos distrair, né? Mas eu não sou contra, você acha importante de vez em quando você assistir alguma coisa, né? Mas use esse tempo para buscar a Deus. Nós estamos num tempo, irmãos, de buscar a Deus. Nós estamos num tempo de não aprender, não desperdice esse momento. Não desperdiça, Deus está parando o mundo para que o mundo busque. Em Lucas 21:18 novamente: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Irmãos, sejamos prudentes, sim. Vamos cuidar, respeitar as autoridades, colaborar, encorajar uns aos outros também a promover essa proteção, mas que nunca a nossa esperança saia das mãos de Deus, sempre é em Deus. Que o medo não vença a nossa fé. Então, ótimo domingo a todos. Espero muito que o que eu compartilhei aqui possa encorajá-lo e que tanto você como eu possamos trabalhar nisso na união, a nossa confiança em Deus e proclamar que Jesus vai voltar e nos redimir. Vamos orar. Pai, nesse momento em que nós paramos para meditar na Tua Palavra, oro para que nossos corações se arrependam. Pai, oro para que a nossa fé seja fortalecida. Oro para que possamos erguer a nossa cabeça e exaltar que o Senhor está voltando e que é verdade que Jesus voltará e vai nos redimir, Pai. Seremos livres de todo tipo de doença, dor, insegurança. Pai, que o Senhor conhece os nossos corações e que é o Senhor que nos mantém vivos. Não somente porque agora entendemos que há uma enfermidade, mas sempre foi assim. Pai, eu oro para que possamos avaliar, para que possamos, Deus, renovar nossas forças no Senhor, para que possamos proclamar que Jesus está voltando e que o nome do Senhor, Pai, seja levantado, glorificado. Eu oro para que sejamos sal para esse mundo, Deus, sejamos luz. Pai, eu oro para que o Senhor nos proteja e guarde cada um dos que amamos, Pai, que possamos renovar a nossa fé no Senhor. Obrigado, Pai. Vem buscar, nos restaurar, nós queremos. É o que queremos proclamar, Pai, é o que queremos pensar. E em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Talvez esse seja um momento muito diferente para todos nós, mas eu quero aqui nos conduzir para esse momento da Santa Ceia. Talvez você esteja se perguntando como é que nós vamos fazer isso, já que nós habitualmente celebramos como uma família, unidos, juntos. A gente também quer, ainda que limitados pela nossa distância física, tentar ter um momento em que a gente vai aproveitar esse momento da Santa Ceia para ter comunhão. Então eu vou guiar vocês como a gente pode fazer isso, até porque também a ceia é importante a gente lembrar constantemente da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição como família. Fazer isso junto é muito especial. Então eu quero aproveitar esse momento para ler uma escritura com vocês que fica em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, das quais preparou antes para nós as praticarmos. Acabou que eu li o 10, a gente vai ler até o verso 18. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso por meio de um só Espírito. É inegável o momento em que nós estamos passando de pandemia, onde de fato nossos corações ficam muito tentados a nós termos medo, perdemos a esperança em Deus. Mas esse é um momento muito importante também para nós, que fazemos como família, que é nós relembrarmos coisas que são cruciais na nossa fé. Lembrar de quem nós somos, lembrar da nossa salvação, lembrar de que em Cristo nós temos, por conta do seu sacrifício, por conta da sua morte, uma esperança viva. E isso a gente pode fazer como família, relembrarmos constantemente desse momento que Deus nos deu, para pensarmos também ainda mais sobre Ele, lembrarmos como família quem nós somos por conta da graça de Cristo. Ele nos separou então para a salvação, como fala essa passagem, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, sermos novas pessoas. Portanto, nós podemos andar seguros de que nós somos amados, seguros de que nós estamos debaixo da boa vontade de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo ao olhar para essa escritura é que a graça e o amor do Pai de Cristo Jesus é algo excelente, a salvação é algo excelente para cada um de nós. Que Cristo foi o responsável por assumir a punição que nós merecíamos. Com Ele foi o nosso velho homem, nós fomos libertos então desse velho homem, dessa velha pessoa em Cristo. E a gente então se libertou do homem caído, graças ao sacrifício de Jesus. Portanto, nós temos esperança, uma esperança de sermos pessoas novas, e uma esperança de que assim também como Cristo ressuscitou da morte, venceu a morte, nós também ressuscitaremos com Ele. Então, em tempos de crise, irmãos, em tempos de desespero de muitas pessoas, é um momento para nós como cristãos lembrarmos de que Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa base, Ele é aquele que nos deu sentido, nos dá sentido. Portanto, podemos andar seguros, confiantes, que assim como Ele nos libertou do nosso eu caído, Ele também vai nos ressuscitar no último dia, assim como Ele ressuscitou. Nós temos essa fé e essa esperança viva em nossos corações. Eu quero orientar você agora, aproveitar esse momento. De repente, se você tem um pão na sua casa, separe isso, separe um suco de uva. A gente vai dar um tempo para você poder pegar essas coisas agora, todo dia, eu acho que 1 minuto mais ou menos a gente pode deixar. Tenta separar isso, porque a gente quer fazer isso como família, apesar da distância física que nós estamos devido ao coronavírus. A gente quer tentar tornar esse momento importante para a gente lembrar de que isso juntos, como família, ceando, ainda que tem essa distância física, tá bom? Enquanto isso eu vou orando. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por nós estarmos aqui unidos como família. Obrigado porque, apesar da nossa distância física, o Senhor nos possibilita meios virtuais que possam nos conectar uns aos outros, Pai, espiritualmente falando. Obrigado porque
porque temos uma esperança viva, que através de Jesus nós temos, Pai, essa certeza de que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo, e temos uma esperança também de uma nova vida no último dia, Deus, que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e venceremos finalmente a morte, Pai. Obrigado por essa esperança, obrigado por sermos salvos pelo Senhor e pela graça do Senhor. Isso nos constrange e nos anima. Que agora possamos, Pai, juntos como família, ceiarmos, fazermos isso unidos apesar da distância física. Te agradecemos mais uma vez em nome do teu Filho Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com vocês o momento das ofertas. É um momento de reflexão de onde está o nosso coração, né? Diante de Deus. Eu queria antes contar uma breve história. Ontem durante o dia aconteceram algumas coisas. Eu acabei ajudando uma das minhas irmãs e ela acabou me oferecendo, né? Me dando R$50. E na correria do dia a dia, no trabalho do escritório, abrir, fechar portas, eu acabei perdendo esse dinheiro. Cheguei em casa, né? Comentei com a minha esposa que eu tinha ganhado esse dinheiro, e aí, na hora que eu fui procurar na minha carteira, não estava lá. E aí começou uma batalha muito interessante, da gente lamentando por ter perdido aquele dinheiro, e no final, comentando com a Sandra, eu decidi, né, confiar de que o que Deus estava fazendo era, talvez Ele gostaria de me ajudar, ou talvez gostaria de ajudar alguém que estava necessitado. Eu só sei que eu acalmei o meu coração e decidi confiar na graça de Deus. E aí no final do dia eu fui dormir e até mandei a mensagem para o irmão que faz a limpeza aqui da igreja, que se ele tivesse achado, talvez tenha caído, né, aqui na igreja, né, que era para ele poder guardar. Enfim, aconteceu que realmente, né, na correria, ele guardou o dinheiro para mim, tinha caído aqui no salão mesmo da igreja, né, e foi interessante que Deus provou o meu coração, né, e nesse momento, né, de tribulação que a gente tem passado, é um momento que Deus vai olhar para a nossa mente, também para o nosso coração, porque o dinheiro não é algo que... O dinheiro não é algo que nos faz, que mexe conosco, né? E eu fico pensando como que era no início, né? Depois que Cristo morreu e ressuscitou, e eu pensei numa escritura para poder nos ajudar nesse momento de reflexão. Gostaria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 9. 2 Coríntios 8, 1 ao 9. E daqui eu gostaria de tirar algumas reflexões para nós. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém. Então, irmãos, nesse momento de reflexão nas ofertas, eu queria destacar algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. A primeira delas é que Deus, Ele pode nos conceder graça para que nós possamos ofertar em momentos difíceis. O exemplo da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia, humanamente falando, eles não estavam em condições de ofertar. O cenário era de uma severa tribulação, mas eles estavam alegres. O cenário era de pobreza extrema, mas eles foram ricamente generosos. Essa escritura ela nos ensina que mesmo em meio a severas tribulações, Deus pode nos capacitar a continuarmos a sermos generosos para com Ele. Se hoje nós vemos e vivemos um cenário de tribulação, creio que também é o momento da gente ir para Deus e pedirmos a Deus que Ele nos capacite a ofertar com generosidade, a exemplo desses irmãos. E se ofertar um ato de graça, eu acredito que é um ato de graça, Deus também pode continuar a nos conceder esta graça. A segunda coisa é que nós devemos ver o ato de ofertar a Deus como um privilégio. O privilégio de contribuir com a obra de Deus. Seja na ajuda aos necessitados, como a gente tem aqui, geralmente todos aos domingos, no culto presencial, seja com o avanço do Evangelho. Pessoas precisarão ser ajudadas, irmãos. Despesas continuarão a serem pagas. Nós podemos aprender com os macedônios. Eles estavam tão engajados na obra de Deus que suplicaram a Paulo, eles insistiram na assistência aos santos, para que pudessem contribuir com essa generosidade, né? Eles consideravam o ato de ofertar como um privilégio, e nós também podemos trazer isso para a nossa vida, numa reflexão diária. E a terceira coisa, e a mais importante, acredito ser essa, né? É que Jesus é o nosso maior exemplo de oferta. Nossa base para continuar, né, a ofertar com generosidade deve ser a pessoa de Jesus. Jesus, Ele deixou toda a riqueza e toda a glória que Ele tinha lá nos céus para poder se tornar semelhante a nós. Jesus, Ele se fez pobre por amor à vida de cada um de nós, para que nós nos tornássemos ricos diante do Pai. E eu penso que os macedônios, eles só conseguiram ofertar dessa maneira, com alegria, com generosidade e com o privilégio, né, de contribuir, porque eles entenderam o tamanho da graça de Deus, né, para com eles. Jesus, Ele deu tudo para poder salvá-los, né? Assim como Ele deu tudo para poder nos salvar. E eles dariam tudo para que tudo que tivesse ao alcance deles, para que o reino de Deus fosse refletido aqui na terra por meio desse ato de oferta, né? Então, nesse momento de estabilidade econômica, né, devido aos transtornos causados aí por esse vírus, né, o meu desejo é que a nossa confiança continue sendo em Deus, né, que Deus está no controle de tudo, como foi falado, que nós possamos continuar a cumprir o nosso dever diante de Deus, com o mesmo zelo de sempre. Pois é Deus que vai sustentar a gente em todos os momentos, em nossas necessidades, assim como Ele capacita, né, nos dá o trabalho, nos dá todas as coisas. Então, durante esse período em que nós não estaremos juntos aqui na igreja, mas a igreja ela continua, né? Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, né? E os irmãos poderão continuar ofertando por meio da conta da igreja, vai ser disponibilizado na tela e também via redes sociais, né, o número da conta da igreja, para que você possa depositar ou transferir as suas ofertas.
E a gente espera que esse período de tribulação passe logo, né? Na certeza que Deus sempre cuida da gente. E então eu queria chamá-los a uma oração e que você e eu estejamos refletindo, né? Nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de prestar culto ao Senhor, Pai, em todas as coisas, com a ceia, com a pregação e também com esse momento de oferta, Deus. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. Todos nós sabemos, Pai, da instabilidade que está o mundo, mas nós sabemos que nós temos o Senhor. O Senhor que nos ama, o Senhor que nos quer bem, o Senhor que vai continuar cuidando da sua igreja, hoje, agora e sempre, Pai. Que o Senhor possa continuar recebendo, Pai, as nossas ofertas, né? Que o nosso coração esteja completamente dedicado ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo, Pai, desses primeiros irmãos, e nos ajude a continuar com o mesmo zelo que a gente tem tido, Pai, dia após dia, diante do Senhor. Aceita nossas ofertas, Pai, pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus, que é o nosso melhor exemplo, e Ele é perfeito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso culto online, o primeiro deles. A gente vai continuar enquanto tiver essa situação. Espero que tenha encorajado você e sua família. Você também que não faz parte da nossa igreja, está convidado a nos conhecer. Queria dar um abraço especial ao pessoal lá de Cláudio, falar que vocês são muito especiais para nós, que eu estou lá com vocês, orem também por nós. E que nós estamos pensando num plano de como enviar mais materiais, né? Algum material espiritual, uma aula, um ensinamento. Nós estamos pensando nisso para que de alguma maneira nós possamos amenizar essa distância. Quero lembrar sempre a você, nós precisamos de comunhão um com o outro. Não é possível fisicamente, mas nós podemos compartilhar as coisas que estamos aprendendo. Então a gente tem pensado nessa necessidade. Então nosso intuito é de alguma maneira suprir isso, tá bom, irmão? Muito obrigado, não esqueça, paz, busque seus filhos.